sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Vamos iniciar a nossa aula, então, abra o seu livro didático lá na página 11. Então, nós temos visto, sobre o olhar, que é uma janela para nós olharmos o mundo exterior, para nós olharmos para dentro de nós mesmos. Nós também falamos da imaginação, que é uma janela dentro da janela do nosso olhar. E nós vamos continuar vendo um pouco sobre a imaginação, pela ótica do filósofo francês René Descartes. Nós sabemos, então, que a percepção que nós temos do mundo ao nosso redor, daquilo que nós conhecemos, ela vem por meio dos nossos sentidos, por meio daquilo que nós conhecemos, por meio dos 5 sentidos que nós temos. Lembra quais são eles? Visão, olfato, paladar, audição e tato, isso mesmo. Então, por meio desses sentidos, nós percebemos aquilo que está ao nosso redor, o nosso mundo, a nossa realidade. Mas vai ter alguns momentos que nós vamos desconhecer as sensações que nós obtivemos por meio desses sentidos. Nós vamos desconhecer a causa dessas sensações. Às vezes essas sensações vão ser agradáveis, às vezes será desagradável. E aí a gente fica uma lacuna na nossa mente de como isso foi provocado, como essa sensação foi provocada. E então a imaginação que nós temos, ela vai tentar preencher essas lacunas. Lacunas são brechas, espaços. Então, a nossa imaginação, ela vai criar imagens a fim de preencher essas lacunas da nossa mente, para nos dizer se aquele objeto que nos causou sensações agradáveis ou desagradáveis era belo, se era feio, se era bom, se era mal, se era seguro, se era perigoso. Então, a imaginação, ela funciona como uma capacidade especial de formar imagens no nosso cérebro. Então, por meio dos nossos sentidos, nós temos lá dentro do nosso cérebro a janela da nossa imaginação, e a imaginação ela vai formar imagens no nosso cérebro, conforme aquilo que nos afetou por meio dos nossos sentidos, os 5 sentidos que nós temos, beleza? O René Descartes, ele afirmou assim, René Descartes, ele afirmou o seguinte: o ato de imaginar nada mais é do que contemplar na mente, a imagem de um corpo material, um corpo real. O que ele queria dizer com isso? Ele entendia que a imaginação é a capacidade que nós temos de formar imagens mentais daquilo que nós já conhecemos por meio dos sentidos. Então, ele acreditava que você não consegue imaginar do nada, você não cria imagens do nada. Você vai criar imagens a partir da sua percepção por meio dos sentidos. Era isso que o René Descartes ele entendia. Então, se eu vi um cavalo, e aí quando eu falo para você um cavalo alado, um cavalo com asas, o que eu vou juntar aqui na minha imaginação? A imagem que eu tenho de um cavalo e a imagem que eu tenho de asas. E aí eu junto e formo na minha cabeça um cavalo com asas, um cavalo alado. Existe um cavalo alado? Não. Então eu formei aqui na minha imaginação, mas a partir do conhecimento que eu tenho, que foi adquirido por meio dos meus 5 sentidos. Beleza? Então, ele acreditava que a gente não imaginava do nada. Ele acreditava que a gente imaginava a partir do conhecimento que nós já tínhamos. Mas que também nós podíamos aprofundar o nosso conhecimento, buscar mais daquilo que existe na realidade por meio da nossa imaginação. Que a imaginação ia ajudar a gente a adquirir mais e buscar mais conhecimento. Tá bom? Então, eu quero que você faça aí esse exercício número 1, além daquele do cronograma que eu já enviei para você. Que você desenhe, que você use a sua imaginação para criar imagens mentais de corpos materiais. Lembra que eu falei do cavalo alado? Então você pode usar a sua imaginação, que eu sei que é muito criativa, para você criar uma imagem a partir do conhecimento que você já tem de mundo, tá bom? Então use a sua imaginação e crie algo a partir daquilo que você já conhece, Use a sua imaginação para isso, tá bom? Então fique com Deus. Até a próxima aula.